voltarei nesta noite à palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Abra comigo no capítulo 3, lerei apenas um único versículo. Romanos capítulo 3, versículo de número 20, estas palavras: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nosso título nesta manhã, neste texto e também em outro texto em Filipenses, é o conhecimento do pecado e conhecer a Jesus Cristo. O conhecimento do pecado e conhecer a Jesus Cristo. Bem, queridos amigos, a Bíblia, este livro divino, é a resposta de Deus ao problema humano do pecado. A Bíblia declara e expõe a resposta de nosso Criador, de Deus, ao problema humano do pecado. E assim, é vital que todo ser humano compreenda, tenha claro em sua mente o ensino da palavra de Deus sobre o pecado, o que é o pecado, isto é, que todo ser humano compreenda o problema do pecado humano. E a menos que uma pessoa, um pecador, tenha uma ideia clara sobre o que é o pecado, como ele opera no ser humano, então ele não entenderá o Evangelho de Jesus Cristo. É uma compreensão clara, uma ideia clara bíblica sobre o que é o pecado, que leva a uma compreensão clara, real, do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É fundamental para toda pessoa que está buscando o Senhor, conhecer o Senhor, ter o perdão, a reconciliação com Deus, que tenha uma ideia bíblica clara sobre o que é o pecado. Uma compreensão clara do pecado me levará a uma compreensão clara destas boas novas, como vem o perdão, a reconciliação com Deus. Bem, mas eu devo dizer isso de maneira pessoal, por experiência, e é claro, observando que não é algo fácil ter uma ideia clara sobre o que é o pecado. E a razão, queridos amigos, eu penso que há pelo menos 3 razões, não uma apenas. A primeira é que a maneira como a Bíblia fala, ensina sobre o pecado, o ensino da Bíblia, a doutrina, por doutrina nós queremos dizer ensinamento bíblico, claro. O ensino da Bíblia sobre o pecado não é um ensino que lisonjeia o ser humano. Ele não fala lisonjosamente sobre o ser humano. O ensino sobre o pecado não lisonjeia o ser humano. Na verdade, ele aponta o dedo para a falha, para o erro, para o mal que há no ser humano. E assim, é natural que quando nós ouvimos uma opinião contrária ao que nós pensamos sobre nós mesmos, que nós naturalmente rejeitemos isso. Daí uma dificuldade de ter uma ideia clara sobre o que é o pecado na palavra de Deus. Há algo em nós, essa nossa tendência a nos desculparmos, a nos justificarmos. Isso nos refreia, nos impede de ter uma compreensão, um escopo claro, real, completo do ensino bíblico sobre o pecado. É muito forte este instinto que há em nós de nos desculparmos. É uma das coisas que pertence ao orgulho e à velha natureza, a natureza humana pecaminosa, e é uma grande dificuldade quando isso está em nós. Uma outra razão é que o pecado, verdadeiramente, ele só é compreendido pelo lado de dentro. Nós podemos ler a respeito, mas o pecado, de fato, ele só é compreendido pelo lado de dentro. Isto é, quando nós achamos o pecado em nós. Tudo bem observar o pecado na sociedade, ter uma ideia, mas ele é compreendido realmente quando nós compreendemos, o vemos em nós, pelo lado de dentro. Isso também é algo difícil, fazer essa pesquisa interior, buscar isso, porque é algo doloroso, é como andar descalço em um caminho que tem pedra, que tem espinho, não é agradável, não é algo que você quer fazer naturalmente, nem se esforça para fazer. E em terceiro lugar, antes de nós chegarmos aqui na Bíblia, para ler e compreender o ensino da palavra de Deus sobre o pecado, nós não chegamos na Bíblia de cabeça vazia, infelizmente, no que se refere ao pecado. Nós já chegamos com muitas ideias que temos, que adquirimos, que formamos sobre o que é o pecado. E essa é uma outra dificuldade. Nós vamos à palavra de Deus com uma ideia já pré-formada do que seja o pecado. O pecado, por exemplo, hoje na sociedade que nós crescemos, daí nós tiramos esta ideia, não é exatamente o que a Bíblia ensina. A compreensão do que é pecado no mundo não é exatamente o que a Bíblia ensina sobre o pecado. Na Bíblia, o pecado
ele é uma ofensa contra Deus. Isso, em essência, o que é o pecado. Mas no mundo onde nós crescemos, o pecado, na verdade, não é visto desta maneira bíblica ou teológica, como está aqui no texto da palavra de Deus. No mundo, pecado é ir contra algum padrão moral aceitável na sociedade. E normalmente, eu penso que você irá concordar comigo, isso já se resumiu tanto, já se deteriorou tanto, que a ideia de pecado na mente da grande maioria das pessoas tem a ver com um comportamento moral errado na área sexual apenas. Este é apenas um dos mandamentos da lei moral de Deus, mas isso se resumiu a isso, sendo redundante. E essa é outra dificuldade que um ser humano tem para compreender, ter uma ideia clara a respeito do que é o pecado. E somente uma ideia clara, bíblica, sobre o que é isso, como o pecado opera, o que é, nos leva, mais uma vez, a uma compreensão clara de valor do que é o Evangelho. Bem, eu quero seguir nesse raciocínio nesta noite. A Bíblia fala sobre o pecado, primariamente, como uma ofensa contra Deus. Você sabia disso? Que, essencialmente, na Bíblia, o pecado é uma ofensa contra o Criador que nos deu a lei, contra o legislador que nos deu os seus mandamentos. Essa é a ideia principal, esta é a essência do que seja o pecado. Ela é uma ofensa. Mas nós não pensamos sobre isso naturalmente, como algo que ofende, que é ofensivo, que ofendeu. Este é o ensino da palavra de Deus. Bem, nosso texto inicial aqui, o versículo 20, em Romanos, nós lidaremos com dois textos de Paulo, aqui em Romanos e em Filipenses, mas esse texto inicial, versículo 20 do capítulo 3, ele fala sobre o conhecimento do pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, isto é, de Deus, pelas obras da lei moral, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, conhecer o pecado. Conhecer o pecado se dá de duas maneiras, pelo menos, sobretudo. Conhecer o pecado é conhecer a natureza do pecado. E conhecer o pecado é conhecer a existência do pecado, a realidade dele. Em outras palavras, a presença dele, que ele existe dentro de nós. O conhecimento do pecado é o conhecimento da natureza do pecado e da sua existência, da sua realidade. Bem, conhecer a sua natureza. Eu seguirei rapidamente por um número de textos, espero que você possa me acompanhar, se não, atente bem para a leitura, que declara inicialmente esta natureza do pecado. Deixa eu apenas dar um pequeno passo atrás para nós não esquecermos. Nós estamos buscando uma ideia clara na palavra de Deus sobre o que é o pecado. Porque uma compreensão clara sobre o pecado nos leva a uma compreensão clara do Evangelho. Assim, conhecer o pecado é conhecer a natureza e a sua existência, porque pelo conhecimento da lei vem o conhecimento, obras da lei vem o conhecimento do pecado. O número de textos, bem, pecado na Bíblia, nos textos, é o homem contra Deus. Quando você observa os exemplos, as narrativas, as declarações, o que vem diante de nós é isso, é o homem indo contra o seu Criador. Esse é o pecado, etimologicamente falando, tomando a palavra pecado, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia nós já conhecemos muito bem, é como errar o alvo que foi estabelecido para nós seguirmos, acertarmos, sair do caminho. Esta é a ideia, em geral, de pecado no Antigo Testamento. Sim, é uma ofensa contra Deus, mas é uma ofensa que vem por errar este alvo, falhar em alcançar um padrão, em obedecer à autoridade, seja nos desviando do caminho certo, seja virando as costas para Deus, seja abandonando a Deus, seja ignorando os seus padrões. Tudo isso, em cada caso, é o homem, o ser humano, contra Deus. Assim, as declarações na Bíblia sobre o pecado têm isso em vista. Bem, a natureza do pecado. Primeiramente, Êxodo capítulo 32, versículo 2. Observe o que nós estamos fazendo aqui. Olhe para a minha mão, por gentileza. Aqui está essa palavra que nós estamos usando nesta noite, pecado, certo? Como um conceito. E cada texto da palavra de Deus que nós vamos abrir, lança luz em uma faceta. E assim, vendo todos os lados, nós compreendemos com clareza o que é pecado na palavra de Deus. Então, isso que nós iremos fazer. Êxodo 32, versículo 8,
nos ensina que pecado é desviar-se do caminho que Deus determinou. Aqui apenas um versículo entre muitos, nós não temos tempo, então eu vou selecionar um de cada grupo. Êxodo 32, versículo de número 8, diz assim: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Isto é Deus falando com Moisés sobre Israel. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Ou seja, pecado é desviar-se do caminho que Deus determinou. E obviamente, se eu me desvio de um caminho que Deus determinou, eu sigo por um caminho proibido, um caminho de minha própria escolha, contrário à vontade de Deus, contrário ao caráter, ao que Deus estabeleceu. Meus queridos amigos, eu quero ser mais prático aqui. Aqui está a definição bíblica inicial do que é o pecado: desviar-se do caminho de Deus. E se eu me desvio e o alvo está no final deste caminho, então eu erro o alvo. Eu entro em um caminho proibido, um caminho contrário à lei de Deus. E nós pensamos agora sobre a lei de Deus. E a lei de Deus diz: não adulterarás. Veja eu voltando para a ideia de nossa sociedade, que pecado é apenas desvio moral na área sexual. Mas vamos usar porque está ali nos 10 mandamentos. E a palavra de Deus fala sobre castidade, sobre o sexo no casamento. E nós rejeitamos a Deus e nos desviamos do seu caminho para um caminho que Ele proíbe, que é contrário à vontade de Deus, e transgredimos a Deus. Ou seja, o ato pecaminoso da fornicação, do adultério, ele tem como essência isto aqui: desviar-se do caminho do Senhor, virar as costas, abandonar. Assim, não pense sobre o pecado em termos de ações apenas, mas o que está por trás, a natureza do pecado. E aqui está a natureza do pecado. Nós podemos pensar sobre qualquer outro mandamento: honrará teu pai e a tua mãe. E nós seguimos um caminho contrário a isso, propositadamente. E o que nós estamos fazendo é nos desviar propositadamente do caminho do Senhor. Lá em Isaías, um texto bem conhecido, no capítulo 53, no versículo 6, eu apenas leio, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isso é o pecado. Traçar meu próprio caminho neste mundo à revelia da pessoa, da vontade e dos decretos de Deus. Essa é a natureza essencial do pecado: desviar-se da vontade do Senhor. Todos nós andávamos desgarrados, nós viramos as costas para o pastor, saímos do aprisco e nos entregamos aos nossos próprios caminhos. Esta é a ideia: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isso está na cultura, no espírito da nossa sociedade ocidental e de qualquer outra sociedade. Eu traço o meu caminho, eu penso, eu decido, eu dirijo a minha vida à rebelia, ao arrepio da lei de Deus, para viver da minha maneira. Assim, os meus atos pecaminosos em pensamentos, em palavras e em escolhas têm esta natureza, esta essência: desviar-se do caminho estabelecido por Deus para o ser humano, andar contrariamente a Deus, retroceder para longe de Deus, manter-se distante de Deus. Isto é, eu viro as costas para Deus, para a sua vontade revelada aqui, e eu desafio a Deus, e eu ignoro a Deus em sua face, e eu sei o que eu estou fazendo. O pecado, então, em sua natureza, é também recusar-se, permitir que o Criador seja Deus. Há esta rebelião dentro de nós. Nós estamos falando sobre a essência do pecado. E eu rejeito que o meu Criador seja em minha vida, neste mundo, Deus. Eu faço o que eu quero, em outras palavras. Sim, talvez eu não faça isso de uma maneira violenta, absurda, mal educada. Eu posso fazer com grande polidez e seguir em frente, simplesmente rejeitando e negando que o Criador seja Deus e tenha governo e que as suas palavras tenham qualquer força, jurisdição na minha vida. Essa é a essência do pecado nas escolhas, nos atos que nós tomamos. Recusar-se, permitir que o Criador seja o que Ele é. O pecado, então, também é viver não para Deus, mas para si mesmo. Amar
e servir e agradar a si mesmo sem se importar com o Criador. Tentar ser tão independente de Deus quanto é possível e assim buscar colocar-se fora do alcance de Deus. Eu não sei o que está passando na sua mente como ilustração, exemplificação, mas há muitíssimas maneiras e possibilidades de fazermos isso. De tentar estar fora do alcance, como se fosse possível. Esse auto-engano, é claro, nós vamos ver lá na frente, que um dos aspectos do pecado é o auto-engano, não é possível. Ele é todo poderoso. Mas de nossa perspectiva, de nossa parte, da vontade humana, nós agimos exatamente desta maneira. Afastar-se do campo de influência de onde a mão de Deus pode chegar. Assim, se isso se manifesta no contexto em que eu vivo através de uma família cristã, quando chegar a hora, mala e cuia, saio de casa, seja um casamento, que só para sair de casa, ou mudo para um outro país onde meus pais não estão e a igreja não está e ninguém pode me ver, ou mesmo eu me isolo dentro de mim mesmo aqui e me entrego a qualquer outra coisa. A voz de Deus na consciência, eu vou lutar contra ela, vou colocá-la de lado, assim eu vou fazer muitas coisas. Por quê? Porque esta é a essência do pecado. E este pecado, ou o pecado, ele está dentro de nós, ele opera dentro de cada um de nós. Manter Deus afastado, conservar as rédeas da vida em minhas próprias mãos. E também agir como se a própria pessoa e os seus prazeres nesta vida fossem a finalidade para a qual as demais coisas, pessoas existem, incluindo Deus. Eu me comporto assim. Há um outro sentido para essa essência do pecado, deixar o caminho de Deus. Que é claro, é a exaltação de si mesmo contra o Criador. Queridos amigos, qual é a marca característica da música ocidental? É esta. O rock and roll tem este aspecto. Elevar-se contra Deus, levantar o punho na face de Deus, exaltar-se a si mesmo, nas letras, no estilo, não apenas no rock and roll, é claro, na moda em nossos dias, na cultura em geral, naquilo que a Bíblia chama de o mundo ou o mundanismo. Esta é a essência. A rebelião contra Deus, a exaltação do ser humano, daquilo que é contrário ao Senhor. Bem, evitar prestar contas a Deus, e se eu me exalto contra Deus, naturalmente, eu me recuso a prestar a Ele homenagem, deferência, culto. Reconhecê-lo como Deus, reconhecê-lo desta maneira, não apenas teoricamente, mas submetendo-se a Ele, cultuando a Ele, prestando a Ele homenagem. E eu coloco a mim mesmo, a minha vida, as minhas intenções, como a referência, o que eu quero, a minha vida, as minhas intenções, como referência para as decisões que eu vou tomar na vida. E não em Deus, e não em Sua palavra. Esta é a natureza do pecado. Rebelar-se contra Deus, desviar-se do caminho do Senhor. E também, é claro, o pecado é uma determinação fixa em nós de seguir sua própria independência em desafio a Deus. Eu penso que essa é a característica mais marcante do pecado no ser humano. Uma determinação fixa de seguir sua própria independência em desafio ao Criador. Nossos pecados são, na verdade, a busca por expressar isso, o resultado disso dentro de nós. E esta é a essência, queridos amigos. O pecado está em nós, por isso ele é universal, está em todo ser humano. Eu menciono apenas um texto para marcar esta verdade, porque nós estamos procurando na palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos pecaram. Assim, o pecado é uma disposição, uma inclinação, um pendor em direção a afastar-se mais e mais de Deus, a deixar o seu caminho. Paulo fala sobre o pecado que habita em mim. Bem, o pecado então tem esta natureza essencial, quão diferente, não é, do que nós aprendemos fora da palavra de Deus. Mas veja, a Bíblia também descreve o pecado como um estado de ser. É um estado
de ser. Eu estou em um estado X ou Y hoje. Fulano está em tal estado. Ser. Assim também a Bíblia descreve. Em outras palavras, queridos amigos, o pecado, como o mundo e a sociedade vê, não são apenas atos que são realizados fora de nós. Realizei um ato fora, ontem aqui, falei, agi, etc. E ficou lá. Hoje eu continuo aqui limpo, porque foi feito lá fora. Não. O pecado é um estado de ser. Ser pecador. É assim que o homem pecador é visto na Bíblia, como um ser pecador, não como um ser que apenas comete pecados, que comete falhas e erros, mas que é um pecador. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Assim, o pecado, primeiramente, é um estado de condenação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em João 3,18, o Senhor Jesus declara: aquele que não crê já está condenado. Não é que será condenado porque não creu, já está condenado. É o crer que o liberta da condenação, mas previamente já condenado. Assim, fora de Cristo, todas as pessoas no mundo estão em uma sentença de morte. Primeiro, por suas delinquências pessoais contra a lei de Deus, e segundo, é claro, por nossa, digamos assim, solidariedade com Adão e o pecado original. Assim, é um estado de ser, é um status diante de Deus. E segundo, o pecado, por ser uma condição, um estado, na Bíblia, um estado de contaminação. Você se recorda, porque daqueles inúmeros ritos no Antigo Testamento para Israel, envolvendo separação de outros povos, separação do homem contaminado, separação da mulher contaminada, lavagens cerimoniais, não misture isso com aquilo, não misture aquilo mais com aquilo outro. Isso é para incutir na mente do judeu esse estado de contaminação que há dentro de cada pessoa, a separação que há entre o pecador e Deus. Em Marcos capítulo 7, um outro texto, versículo de número 18, nós lemos estas palavras. Marcos 7, capítulo 7, versículo de número 18. E ele disse, Jesus disse: assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado no esgoto, tornando puras todas as comidas. Ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Ou seja, a contaminação está dentro. É um coração mau que expele pensamentos, palavras, ações más, malignas. Assim, esse é um estado de contaminação. O pecado é contaminação. Está em nós. Nós estamos contaminados pelo pecado. Não são apenas atos que nós cometemos em uma determinada situação. Está dentro de nós, é como um leproso. E o pecado também, como uma condição e um estado, é visto na palavra de Deus como uma condição ou estado de incapacidade espiritual. Em Romanos, ainda no capítulo 8, no versículo de número 11, esta verdade é declarada. Romanos capítulo 8, versículo 11: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você percebeu? Nós não conseguimos nos reconciliar com Deus, nos libertar do pecado. Essa é uma obra que deve ser realizada por Deus. Assim, essas são verdades claras na palavra de Deus. Essa é a essência do pecado. E o pecado também é um estado de engano na palavra de Deus. Deixe-me recapitular o que nós estamos fazendo para não perder de vista. Uma ideia clara, bíblica, sobre o pecado me leva naturalmente a uma compreensão clara sobre o Evangelho. O conhecimento do pecado. O pecado também na Bíblia é um estado de engano, porque o pecado, estando em nós, ele trabalha dentro de nós para nos enganar. A Bíblia diz: enganoso é o coração, e o coração é a essência humana. Perversamente corrupto, quem o conhecerá?
A resposta é: Deus conhece, esquadrinha o coração. Assim, o coração, ele engana a alma. O coração conta mentiras para a mente, para que a mente ative a vontade e a pessoa faça o que deve fazer contrário a Deus. É por isso que é natural que Satanás, com suas frases e chavões, coloque na língua de todo cantor e toda novela e toda pessoa estas frases: ó querido, siga o teu próprio coração. Em linhas gerais: ó querido, vá direto para o inferno. Enganoso, você seguiria alguém que engana você, que tem o intuito de te levar para uma emboscada e tirar a tua vida? Satanás sabe muito bem, e assim ele opera pelo pecado que está dentro de nós. E o pecado é um estado de engano. E como ele opera? Bem, ele tem muitas fantasias mentais para tentar torcer a realidade das coisas. Ele opera dentro de nós através de ilusões e realidades de todos os tipos que nós criamos para justificar o pecado. Às vezes, falsas aspirações como justificativa pela cobiça, a maldade. Às vezes, racionalizações: não, está tudo bem, isso aqui não é um pecado. Outras vezes, ele trabalha por distração dentro de nós, para nós não pensarmos sobre o que nós estamos fazendo, e até pela música. E nós começamos a assobiar enquanto estamos pecando, para não ouvir a voz da consciência. Assim o pecado, não sei se você já experimentou isso, assim o pecado, ele opera dentro de nós para o engano. E de maneira que há vários anestéticos para a mente, e o pecado opera. Anestéticos, é claro, e operações para remover diante de nós a barreira que a consciência levanta contra o pecado. Então eu irei operar de alguma maneira, ele opera em mim, para que eu remova essa barreira contra o pecado e siga em frente. E o pecado também, que opera em mim, levanta barreiras e obstáculos contra o arrependimento. Ele te ensina a cantar, porque isso é o que está na nossa mente. Quero ver você não chorar, nem olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Você lembra dessa musiquinha cantada todo final de ano? Banco BNDES, alguma coisa assim, lá atrás? Não se arrependa. Para quê? Deixa para trás. Você fez, foi assim, para que se arrepender? Quero ver você não se arrepender, não chorar. Essa é uma música orquestrada por Satanás, assim por dizer, ou a filosofia pelo menos dela. Essa é a mentalidade que está em nós, e o pecado naturalmente opera em nós. A música e a cultura é apenas expressão da alma humana corrupta, e da maneira como o pecado opera dentro de nós. Assim é a arte. E o pecado, queridos amigos, ele também tenta nos livrar do senso de culpa que o pecado naturalmente produz. Com o pecado cometido, pensado, falado, vem a culpa, a mancha é deixada em nós. Mas essa natureza, esse estado de pecaminosidade também luta contra a culpa. E a luta nesse campo, eu devo dizer, é muito ferrenha. Penso que as maiores batalhas acontecem neste campo de negar a culpa. Porque a culpa me informa que eu pequei contra Deus. E a culpa é esse tribunal de Deus dentro do ser humano. Assim, as maiores batalhas do pecado, da natureza pecaminosa dentro do ser humano, é nesta área de negar a culpa. E nós tentamos de toda maneira, e justificamos o que nós fizemos, e culpamos os outros, e dizemos, ele mereceu, por isso essa atitude, e coisas de toda a natureza, para tentar lidar com a culpa e removê-la de nós, e nos sentirmos bem e não condenados. E o mundo e Satanás ajuda, e as suas psicologias e psicoterapias e todo tipo de coisa, que tenta remover o senso de culpa do pecado, e atribui a qualquer outra coisa, com tantas invenções maliciosas. Oh, queridos amigos, a própria sociedade pecaminosa nos ajuda, não é? Porque todo mundo faz e pensa e age assim, então ela nos desculpa, e a sociedade agora nos ajuda perdoando os nossos pecados. Sim, dizendo que pecados não existem. Então, assim, nós podemos lidar, culpa não existe, é apenas uma perspectiva sobre algo. Se você se colocar em outra perspectiva, isso não foi errado. Perdão, assim o pecado, ele opera poderosamente. Bom, deixa-me fazer uma pausa,
Você percebe então a natureza, a força, a extensão da manifestação do pecado dentro de nós, de maneira que o ensino da palavra de Deus é este, sobre o pecado. O nosso texto fala sobre o conhecimento do pecado. E o pecado também, por um estado que é, uma condição que é declarado na Bíblia como um estado de morte. Veja, na palavra de Deus, aqui tentando corrigir uma outra visão errada que às vezes nós temos, vida e morte na palavra de Deus não tem primariamente um conceito biológico, fisiológico. Vida e morte na Bíblia é primariamente um conceito espiritual, teológico. A vida na Bíblia significa comunhão com Deus, uma experiência real, pessoal, do amor de Deus. Isto é vida na Bíblia. E a morte significa estar sem esse privilégio. Assim, vida e morte na Bíblia não são questões meramente fisiológicas, biológicas, mas espirituais e teológicas. E o que é o pecado, então? É estar em um estado de morte, de separação de Deus, distante de Deus, sozinho neste mundo, sem Deus, sem comunhão com Ele, sem o amor de Deus. Em Efésios capítulo 2, por exemplo, um outro texto, apenas o versículo 1, Paulo inicia um argumento aqui. Ele fala para crentes salvos, mas ele recorda estes crentes sobre o estado espiritual deles antes da obra de Deus em suas vidas. Ele diz assim: Deus e vos vivificou, estando vós mortos. Mas que morte é essa? Pecado. Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Assim, morte também é um estado. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós estamos enterrados debaixo dessa lápide, sem comunhão com Deus, separado de Deus, sem desfrutar da glória, da graça, da misericórdia de Deus, porque estamos à parte, em um estado de pecado. Isso nos revela a santidade de Deus, que não pode coabitar com o pecado e deve punir e julgar, porque Ele é justo e a sua lei santa que foi quebrada, e a ofensa que nós lançamos contra o nosso Criador. Bem, o conhecimento do pecado. Conhecer o pecado, então, é conhecer a sua natureza na palavra de Deus, e é conhecer a sua existência. Eu quero dizer, a existência do pecado, a sua realidade, a sua presença dentro, operando em cada um de nós. Meus queridos amigos, eu espero que isso não esteja só no teórico, porque esse é o ponto nevrálgico da questão. Eu não conheço o pecado se eu não o conheço de dentro para fora. Eu não compreendo o pecado se eu não percebo, encaro, mesmo chocado, perplexo, que Ele está operando dentro de mim, no painel de controle da minha alma e me guiando. Esta é a figura na palavra de Deus. A existência dEle, a consciência de sua própria culpa diante de Deus, de sua própria perversão dos caminhos de Deus, da sua própria impureza, a compreensão, a percepção da minha falta de capacidade moral e espiritual para eu me conformar à vontade de Deus, agradar a Deus, permanecer em Deus conforme Deus estabelece o seu padrão. Assim, conhecer o pecado que habita em nós significa notar os motivos do interesse próprio por trás dos nossos pensamentos e ações, etc. A nossa autoimposição sobre pessoas, a nossa ação X ou Y, palavra, comentário, elogio, etc., com o intuito de um avanço pessoal, a nossa autojustificação como raiz de uma atitude boa, positiva, o que quer que seja, para me justificar diante de Deus e dos homens. Eu agi e penso assim, não porque realmente me interessa isso ou aquilo, sim, interessa ajudar as pessoas a estar aqui, mas é para minha autossatisfação, ter prazer nisso. Assim, meus queridos amigos, o conhecimento do pecado é o conhecimento da sua existência e operação em nós, isto é, a consciência da minha própria culpa, impureza,
significa notar, perceber o que move, o motivo das ações do interesse próprio. E é claro, enfrentar o fato de que em nosso estado caído, decaído da presença de Deus, então, queridos, nós não podemos fazer o nosso coração assumir uma postura e permanecer nela que seja agradável a Deus e consistente com a sua vontade. Essa é a teologia do pecado, o ensino sobre o pecado na palavra de Deus. Conformar o nosso pecado a uma atitude, uma disposição íntima, interior de atos, palavras e pensamentos, que é requerida por Deus, o Deus santo, justo e verdadeiro. Ou seja, um estado, é uma condenação, é um estado de morte, é um estado de distanciamento e de rebelião proposital. E quando eu falo sobre rebelião, não quer dizer que a gente está pegando armas, se rebelando e destruindo a igreja. Não, querido amigo. É muito mais sutil e se manifesta de tantas maneiras dentro de cada um de nós. E quem nos conduz ao conhecimento pessoal da existência do pecado operando dentro de nós? Minha resposta está aqui na palavra de Deus, neste mesmo versículo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É a lei de Deus que nos conduz a esse conhecimento do nosso próprio pecado e, por consequência, da nossa incapacidade de agradar a Deus. É a lei de Deus. A lei de Deus reflete o próprio caráter de Deus. A lei de Deus expressa a vontade de Deus. Assim, conhecer a lei de Deus me leva ao conhecimento do pecado. Deixe-me tentar ilustrar isso nas palavras de Paulo. Está aqui a partir do capítulo 3 em diante. Nós não temos tempo para pontuar cada versículo. Mas Paulo diz assim, quando ele era Saulo de Tarso: houve um tempo na minha vida quando eu estava muito tranquilo. E diante de Deus, eu me senti uma pessoa justa, aceitável. E o que me levou a pensar desta maneira, a assumir isso? Eu não entendia que o pecado habitava dentro de mim. Eu pensava que pecado eram atos. Aqui está a lei dizendo, não faça isso, e eu não fazia atos e fazia o que deveria ser feito, então eu estava reto, justo diante de Deus, e podia me justificar para com Deus, baseado nos meus atos, na minha força, em manter a lei. Ele simplesmente não conhecia a habitação do pecado. Mas então ele nos diz, houve um tempo em que eu vivia sem lei. Como assim? Eu não tinha conhecimento de pecado em mim. Claro, se não existe uma lei dizendo não faça isso, e você faz, mas não tem a lei, então não é pecado. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. Eu não tinha consciência, eu cria que eu mantinha a lei. Não havia obstáculo no meu caminho. Eu me justificava assim diante de Deus. Até que de fato eu vinha a compreensão da lei, e ali estava eu revisando orgulhosamente os 10 mandamentos, e dizendo, mas que maravilha, sou perfeito nesse primeiro aqui, ó. Passei. Não é como alguém que gosta de pegar o dinheiro e ficar contando, ou alguns seus diplomas, alguma coisa que o torna grande. Ele estava Paulo, sempre voltando e se justificando diante de Deus. Quando ele se sentia um pouco mal assim diante de Deus, ele voltava lá, peraí, está aqui, ó. Cumpri. Aí de repente ele chegou no mandamento que diz assim, não cobiçarás. E o queixo dele caiu. Porque enquanto os outros mandamentos ele pensava não faça, não faça, ele de repente percebeu algo que ele não tinha percebido. Que esse mandamento não cobiçarás se refere a algo inteiramente da alma. E de repente ele se viu um pecador. Porque ele percebeu que ele estava cheio de cobiça. Ele sempre soube disso, mas não via isso como cobiça ou como pecado. Até que a lei o levou ao conhecimento da sua pecaminosidade. Ele estava cheio de cobiça. Ele queria a cadeira de Gamaliel. Ele queria ser um grande nome, uma estátua de si mesmo, um membro do Sinédrio, reverenciado pela sociedade como um jovem fantástico. Ele estava cheio, podre de cobiça, mas não percebia que isso era pecado. Ele vivia sem lei, assim por dizer. E no momento que ele encarou a lei de Deus, de repente a consciência de pecaminosidade
se manifestou nele e ele morreu condenado pela lei de Deus. E é isso que ele está me dizendo e dizendo a você agora. Por isso, o conhecimento pela lei, pelas obras da lei, tentar cumprir a lei, vem o conhecimento do pecado. E aqui está, meu querido amigo. Quando nós despertamos para a nossa pecaminosidade, naturalmente nós, por conta da consciência referente à lei de Deus inscrita em nossa consciência, nós nos percebemos pecadores. E sabe o que nós fazemos imediatamente? Porque nós queremos agradar a Deus, nós tentamos manter a lei de Deus e deixar de fazer o que é errado e cumprir a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Você é uma pessoa honesta, você começa a subir essa montanha do padrão de Deus para manter a lei, e você escorrega, e tenta de novo e escorrega, e percebe que não consegue guardar a lei, cumprir a lei, viver a lei. Por quê? Porque dentro de você há um peso imenso que te puxa para baixo, chamado pecado. Assim, se torna claro que a lei de Deus não foi dada para salvar ninguém, mas para mostrar à pessoa que ela precisa de um Salvador, que cumpra esta lei para o representar. E esta lei mostra, conforme eu tento vivê-la, que é uma questão de um pecado que existe em mim, uma natureza pecaminosa, está em mim. Você percebe o argumento de Paulo? Assim, pelas obras da lei, tentando ser religioso, bondoso, conformar meu coração e minha mente à vontade de Deus, tentar manter esses padrões, isso me leva apenas a perceber que eu não consigo manter. Por quê? A lei é má? Não, é porque existe uma maldade operando dentro de mim, chamada pecado. Assim, miserável homem que sou, quem me livrará dessa condição, desse corpo pecaminoso? E a resposta é: graças a Deus, por um que cumpriu a justiça, viveu uma vida sem pecado, pagou no lugar dos meus pecados, e por meio dele eu posso ser perdoado e ter removido esta natureza, esse pendor, essa inclinação maldita para me afastar de Deus, me rebelar contra Deus e me unir a Satanás em sua guerra contra Deus. Finalmente, o conhecimento do pecado leva a esta conclusão, e agora você perceberá o Evangelho. Conhecer o pecado, a natureza e a sua existência dentro de mim. Finalmente, o conhecimento do pecado é reconhecer que eu preciso de perdão. No momento em que eu conheço de fato que é o pecado, sua natureza bíblica, sua presença em mim, então eu reconheço que eu preciso de perdão, e que sem o perdão de Deus não haverá a mínima esperança de comunhão com Deus e de vida eterna. E agora eu me volto para o nosso último texto nesta noite. Nós vamos gastar alguns poucos minutos nele. Está em Filipenses, no capítulo 3, eu peço que você abra comigo. Logo depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Você se recorda do nosso título nesta noite? O conhecimento do pecado e conhecer a Cristo. Paulo diz assim, o mesmo apóstolo Paulo, lá de Romanos, Filipenses 3, versículo de número 10. Ele usa a palavra conhecimento mais uma vez. Deixa eu voltar aqui. 3:10. Para conhecê-lo, deixa-me começar do 9, seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, em tentar manter a lei, mas a que vem pela fé em Cristo, que cumpriu a lei, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, vitupério, sendo feito conforme a sua morte, para conhecer a Jesus Cristo. É maravilhoso, queridos amigos. É natural que no momento em que um ser inteligente, um homem ou uma mulher, que compreende o que é o pecado, a natureza dele e a existência e a operação do pecado em sua alma, deseja conhecer a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que pode lidar com o problema do pecado. E a palavra de Deus é a resposta de Deus ao problema do pecado humano. E de que maneira Jesus Cristo lidou com isso? E como eu conheço experiencialmente da mesma maneira que o pecado. Eu preciso que ele esteja em mim e opere em mim. E para isso acontecer, eu preciso conhecer a sua natureza,
e a sua obra. Isso você já sabe. Para conhecê-lo, conhecer a Jesus Cristo, não é apenas saber quem é Jesus Cristo, uma experiência real dele em sua vida, não apenas buscá-lo para uma bênção temporária. Bem, você conhece Jesus Cristo desta maneira. Essa é a definição bíblica sobre a pessoa de Jesus e conhecer a Jesus Cristo. Você pode dizer que o conhece quando você não serve. Pode você dizer que conhece como Senhor se você não o serve. Como Salvador se você, como um pecador, se eu como um pecador não o busquei para o perdão. Posso dizer que o conheço. A Bíblia diz muitas coisas sobre o Senhor Jesus, sua natureza, sua pessoa, e faz muitas comparações sobre Cristo. Será que você pode afirmar que conhece de fato por experiência? Bem, há muitas pessoas que têm um vasto conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas o conhecimento que elas têm é como o conhecimento de um estudante de medicina no primeiro ano que conhece um cadáver. Muitos conhecem a Cristo assim, como alguém que conhece um atlas geográfico e consegue identificar. Muitos conhecem Cristo assim apenas, mas não experiencialmente, na vida, na alma. Há muitas pessoas que afirmam andar com o Senhor Jesus Cristo já de muito tempo, e elas dizem coisas dessa natureza. Eu nasci já assim, eu cresci neste meio, há muitos anos que eu ando com Cristo, sou um cristão. Mas sempre que você está com estas pessoas, conversando com elas, e elas afirmam andar com Cristo há muito tempo, você não consegue sentir o perfume de Cristo nelas. Não parece haver vida na alma, não parece haver temor santo a Deus, um amor sincero por Cristo, uma contrição real ao pensar sobre a paixão, a compaixão de Cristo em se entregar daquela maneira, a alegria porque Ele vive, a oração a Ele, que me leva ao serviço a Cristo e a amá-lo e a santificar a minha vida para Ele. Esse perfume não está lá, elas dizem andar com Cristo há tantos anos. Esse não é o conhecimento. Saber muito sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. Se alguém te pergunta no hospital, você conhece aquele médico lá? Ah, sim, eu conheço, é o médico que sempre entra aqui às 6:30 da manhã, estaciona o carro dele ali, o jaleco branco, né? Eu conheço ele. Não é a mesma coisa de conhecer, saber a informação. Mas se você pode dizer o seguinte: ah, sim, eu conheço aquele médico cardiologista, porque foi ele que fez o meu transplante de coração. Então você o conhece como médico. É esse o conhecimento da pessoa de Cristo, que a Bíblia declara e ensina. É isso que Paulo está dizendo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Você conhece o Senhor Jesus Cristo nesta noite, à luz da eternidade, do agora na presença de Deus. Ele existe e opera em você como Senhor e te conduz no caminho da obediência e submissão a Deus, da vontade de Deus. Isso se manifesta agora com prazer e não com rebelião para me afastar, mas com um desejo maior e maior de servi-lo. Ele opera em você pelo seu Espírito. Você o conhece nesta noite. O conhecimento sincero, honesto, claro, bíblico do pecado, sua natureza, sua existência em mim, me levará a desejar conhecer a Cristo. E essa é a maneira de conhecer o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia me diz que o Senhor Jesus Cristo realiza tal e tal e tal coisa numa pessoa. A Bíblia diz, por exemplo, que Cristo, Ele limpa e purifica. Eu sei que eu o conheço, porque foi Ele quem me lavou da imundície dos meus pecados e tirou a culpa do pecado, pagando pelo meu pecado. A Bíblia diz que Ele veste o nu destituído de justiça própria. E eu digo, eu conheço por experiência. Foi Ele quem me cobriu com o seu manto de justiça, a minha vergonha sendo tampada diante de Deus pela sua justiça. Eu ouço que Ele é um pastor que guia o seu povo. Eu sou conduzido por Cristo em sua palavra e tenho prazer nisso, eu conheço.
A Bíblia diz que Ele é um homem valente que liberta o prisioneiro, e foi Ele quem me libertou da prisão dos meus pecados. Eu o conheço por experiência. A Bíblia diz que Ele nunca abandonaria alguém que se achega a Ele, e eu percebo o Senhor me guiando como um pastor que me conduz, sempre provendo para minha alma e necessidades, me guiando, me treinando, respondendo às minhas orações. Há um relacionamento real, assim eu o conheço. A Bíblia diz que Ele é um médico de almas, foi Ele quem me deu um novo coração, curou minhas feridas espirituais, quem me dá vigor na certeza de fé, no serviço de Cristo. Ele habita em mim. Eu o conheço de fato por experiência. Você o conhece pessoalmente, querido amigo, por experiência real. Ele habita em você. Há estas provas, ouça essas palavras, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, ser ressuscitado por Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo foi colocado naquele lugar de destaque, visível aos olhos de todo o povo naquela cruz, ali, uma imensa, magnífica transação estava acontecendo, uma troca. Os meus pecados foram colocados nele, a minha culpa, a minha punição, a minha morte. E Ele suportou isso, pagando, sofrendo, morrendo em meu lugar. E por ter feito isso, os méritos que Ele alcançou numa vida tão perfeita, limpa, santa, sem jamais pecar, e por sua entrega de amor voluntária para morrer no lugar de outro, esses méritos são transferidos à minha alma diante de Deus. E assim, eu sou perdoado por Deus, eu sou reconciliado com Deus, eu sou trazido a um relacionamento real com Ele, não mais como uma criatura, um pecador, mas como um filho, uma filha de Deus. Tudo se transforma nesse momento. E para isso eu preciso recebê-lo em minha vida. E recebê-lo é recebê-lo como Ele se apresenta na sua palavra. Ele é um Salvador, eu vou a Ele como um pecador convicto. Eu clamo a Ele, eu rogo a Ele, e ao mesmo tempo eu entrego o meu ser, a minha vida, a minha alma a Ele, para pertencer a Ele, para Ele ser o Senhor da minha vida. Eu lanço a esperança da minha alma inteiramente nele. É assim que você vai a Cristo. E a palavra de Deus, ela não traz qualificativos. Ela diz simplesmente: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas pastor, eu não sei se eu creio o suficiente para ir a Ele. A Bíblia não diz creia o suficiente. Ela diz creia indo a Ele. O que é a fé aqui, esse crer? A fé, ela não me salva no sentido de mérito. Se eu estou com uma doença terminal e há um médico na outra rua, eu vou, caminho até ele e lá eu sou curado. Onde é que é a fé? O que é a fé nisso aqui? É o eu ir até ele. Se eu estou me afundando e me afogando e o salva-vidas está pronto na praia para vir e me salvar, eu grito a ele por socorro e ele me vê e vem e me resgata. O que é a fé nisso aqui? É o meu grito, é a minha mão estendida. Há algum mérito pessoal em ter feito isso? Zero. O mérito inteiro é do Salvador, é do médico. Assim eu vou a Ele como eu estou, pouca ou muita fé, muito pecado ou pouco pecado, muito conhecimento da palavra de Deus ou pouquíssimo conhecimento. Eu não sinto inteiramente os meus pecados para ir a Deus, então vá a si mesmo, é muito melhor. Porque às vezes pedir a Deus para sentir os meus pecados é pedir para o inferno se abrir diante de mim. Vá como você está, querido amigo. Pastor, há tantas dúvidas em minha mente. Vá como você está. Esse é o significado de olhar para Cristo. Tudo envolve a fé. E é aí, querido amigo, que eu o conheço de verdade, como Salvador, por experiência. Ele perdoou os meus pecados e eu sei que Ele fez isso. Ele enviou o seu Espírito à minha alma e me transformou por inteiro. Eu sei que foi Ele.
E porque eu sei que foi Ele, eu sei que Ele me salvou, aquele que me redimiu está vivo, e porque Ele está vivo, quando eu terminar meus dias aqui, eu serei recebido por Ele na ressurreição, no último dia. Porque aqui eu já tenho a vida eterna, vida, comunhão, andar com Ele. Eu já o conheço e por isso eu sei. Assim, o conhecimento do pecado me leva a conhecer a Cristo. Você conhece o teu pecado diante de Deus? Traga ele aos pés de Cristo. Se eu não o conheço, eu não irei trazer somente orações genéricas. Mas quando nós conhecemos a ferida do pecado, o aguilhão, o esporão do pecado, a consciência, então nós trazemos de maneira muito clara e nos lançamos nele para a salvação. Essa é a mensagem destas palavras. Conhecer a Cristo, conhecê-lo de fato. Vamos orar juntos ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que nos leva pela operação do Espírito ao conhecimento da verdade. A verdade sobre o nosso pecado, a tua santidade, a verdade sobre o nosso estado de condenação e a verdade, ó Pai, sobre o Senhor Jesus, para conhecê-lo. Olha sobre nós neste lugar e ajuda, Senhor, cada alma, pela tua grande bondade, a pobres e fracos pecadores como nós. Vem, Senhor, vem e leva-nos a Cristo para conhecê-lo, o seu amor, o seu perdão e a vida prometida, a vida dentre os mortos, aqui, a vida eterna, e então lá na tua presença, muito em breve. Nós te rogamos isto, ó Pai, em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, e para o teu louvor pedimos. Amém.